São Paulo. Paulo do Vale. Tricolor Paulo do Vale, um beijo pro Júlio, meu querido Júlio, que trabalhou muitos anos aqui no comercial, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade de fazer o merchan. Ele e o Mário Leão, que hoje é o o líder da Rádio Bandeirantes. Mário Leão, que é um monstro sagrado. A Rádio Bandeirantes vendendo todas as cotas, só tem 2 aí, gente. Tô tentando vender uma aí, tá quase certa, né? E a cota total, viu? Pra Rádio Bandeirantes, pro Grupo Bandeirantes, falar a verdade, que vai ser em cadeia a Copa do Mundo, né? E pro Júlio, que foi o cara que me deu, junto com o Mário Leão, e a Netshoes, a primeira oportunidade para que eu pudesse fazer um merchan. E hoje eu sou um dos caras que mais faço merchan na Band. Em termos de rádio e de televisão. Então, em vez de vocês ficarem reclamando da vida, vamos trabalhar, né? Um beijo pra Helena de Troia, que destruiu, que fez uma guerra, a Helena de Troia. Tá ouvindo a gente? Helena, por causa de Troia, porque fez a guerra arrebentar. O cavalo de Troia, pra quem não sabe, e que eu sou o cavalo. Sendo o cavalo, eu passo a bola pra você, pra falar de São Paulo. Vamos lá, craque Neto. Olha, o São Paulo que hoje iniciou a preparação pro duelo contra o Avaí no final de semana. Eu fiz até um levantamento com relação aos jogos do São Paulo entre final de semana e meio de semana. De fato, essa é a primeira vez no ano que o Rogério Ceni terá 6 dias, né? Ou pelo menos poderia ter 6 dias para trabalhar o time. O São Paulo entrou em campo no último sábado e volta a campo no próximo sábado. Mas, até por conta dessa maratona de jogos, Rogério rodou bastante o elenco, folga pra todo mundo no domingo e ontem. Por isso o São Paulo iniciou hoje a preparação. Então é com folga, mas com responsabilidade, porque tem jogo, né? Isso. Mas, porém, 6 dias. É a primeira vez que o São Paulo tem um intervalo de 6 dias de um jogo pro outro. Uma semana, né? De um sábado pro outro. Lembrando que em dia de jogo, os times não praticam aí praticamente essas atividades, né? Sempre encerram o encerramento um dia antes. Então, 6 dias. Desses 6 dias, o Ceni priorizou 2 pro descanso dos atletas. Por isso, hoje, o retorno. Fiz um outro levantamento também. O Rogério já utilizou 38 jogadores em 2022 dentro desse esquema de rodízio, em 34 jogos. E meninos da base usou 20. Desses 38, 20 da base. Que por sinal tem... usou 14 e o São Paulo consegue superar 20 atletas da 20 base. atletas da Que base. por sinal vocês têm uma parada aí do Alex, né? Que não quer ser mais treinador. Isso, bem lembrado. O Alex no final de semana conversou com o canal do Ale Oliveira e revelou o seguinte: que ele pretende ser técnico de uma equipe profissional em 2023. Se pintar o convite do São Paulo, ele pode aceitar. Se não, terminando o vínculo dele. Mas ele quer que o Rogério Ceni caia, então? Pois é. Pois é, o Alex praticamente disse isso com outras palavras. Mas meio que dizendo o seguinte: não, eu vou trabalhar longe do São Paulo. Ano que vem, então. Isso, ano que vem. Nós estamos em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui 7 meses ele quer que o Rogério Ceni seja mandado embora e aí ele assume. Não. Ele quer encerrar o ciclo dele. Não, ele quer encerrar o entendi. ciclo dele como técnico do Sub-20. Então tá, então treinar uma equipe profissional. O que ele disse é o seguinte: se em 2023 o São Paulo me quiser um profissional, eu aceito. Nossa, isso. Ó, eu vou colocar as aspas dele pra gente não ser injusto aqui, ó. Não tô brincando, já falei Alex é bom Paulo, menino. Vou cumprir o meu contrato, que é o acordo que eu fiz com o clube, e aí eu vou pro mercado. Se alguém me der a oportunidade, eu começo na equipe principal. No meu entendimento, falando de qualquer equipe principal. Isso. Certo? Inclusive a do São Paulo. Aquela comandada pelo Rogério. Também mas seria eu... interessante o Rogério até às vezes migrar de cargo no São Paulo. Por que não? Não. O Rogério ser um Agora, diretor. ainda Não. Precisa evoluir manager. muito. Para. E o Alex é um pupilo dele. Agora, não falando daria? de daria no Pra futuro, cuidar da ainda é muito piscina, cedo. Pra cuidar dessas coisas? Fazer um carinho no Caio Pra cuidar do médico, onde o 2020. jogador tá entrando. Não, o Rogério no Ceni campo. vai ser um dos melhores treinadores de futebol brasileiro, já mostra isso. Posição de manager. Hoje eu falei com um setorista do Fortaleza, trocando ideia, assim, entrevistando. Ele falou, cara, o Rogério Ceni, ele foi muito mais do que um treinador aqui dentro. Ele foi um manager, um vice-presidente. É o que é na Europa, né? Exatamente. O Abel Ferreira tá tentando fazer isso no Palmeiras. Se deixar o Vitor Pereira vai fazer, tem que entender isso. Por exemplo, quando um time na Europa vai fazer uma contratação, o cara fala, você tem 100 milhões de euros para contratar. Só que você vai contratar e vai falar pro Rummenigge. Você vai contratar, você vai falar pro Brutaguenho. Você vai contratar, você vai falar pro Breitner. Você vai contratar... Aqui não. Aqui o presidente contrata, o treinador nem sabe.
Ou é mentira minha isso aí? Sim. É verdade, né? E até quando perde o jogador também não sabe, nem pra avisar, ó. Isso, ó, a gente tá perdendo um jogador ali porque a gente não pagou a parada do 13º, o salário dele e tudo mais. Diga se ele imagem, aquela coisa toda. É isso aí. Ô, PDV, alguma coisa a mais de preparação pra esse jogo do São Paulo no final de semana contra o Avaí? Alguma novidade, atualização de departamento médico? Só listando os desfalques, né, por suspensão aí o Rafinha e também o Igor Gomes, o Arboleda servindo a seleção, o Colorado segue de fora, o Nicão também, assim como o Gabriel Sara. O Alisson tá de volta, ele cumpriu suspensão e aposto que entra no time titular do São Paulo. Aí o Rogério pode, quem sabe, escalar um trio ofensivo com o Éder, Luciano e Caleri, pode reforçar o meio-campo com a entrada do Patrick, porque ele não terá o Arboleda, eu acho que ele muda o esquema defensivo para 2 zagueiros, é uma linha de 4. Então acho que pelo menos... Se ele quiser manter 3 zagueiros, ele não consegue, né? Consegue com o Miranda. Qual foi o último time que ganhou o campeonato com 3 zagueiros? Com 3 zagueiros? De ponta a ponta? Olha... Muricy só. Será? Muricy, com São Paulo. Mesmo. É difícil jogar com 3 zagueiros aqui, cara. Até porque os laterais também têm dificuldade. Tentou jogar com 3 zagueiros. Mas o Paulista, mas não dá nem pra comparar, né? Os laterais não conseguem fazer adaptação de ala, sabe? Difícil. Os volantes não conseguem fazer uma saída de bola legal. Às vezes até os caras tentam jogar com 3 zagueiros. A maioria dos zagueiros são lentos. Entendeu? O cara que fica na sobra não é um Baresi, não é um Mauro Galvão, não é um Chicão, sabe? E aí você perde o que eu acho que o futebol brasileiro tem de melhor, que é o segundo volante, ou que é o camisa 8, sabe? E é isso que o Rogério Ceni fez de uma maneira muito legal com o Igor Gomes. Voltou a jogar bola como um segundo volante, pode fazer o Rodrigo Nestor ser um terceiro homem do meio campo. Você vê que o tal de Pablo Maia já perdeu a posição. Caiu muito, mas é natural, né? É natural, mas às vezes tem jogador que fica a perna, né? Às vezes o cara fica muito naquele chapisco, sabe aquele muro do chapisco? Aqueles muros do interior que você fica encostado naquele muro 3 horas. Dói a panturrilha, dói o adutor, dói o músculo da coxa, dói tudo. E o cara acha que pode ter tudo, pode fazer tudo e não pode. Eu joguei 17 anos bola. 10 anos não joguei nada. 10 anos eu não me cuidei. 7 anos, 8 anos eu me cuidei. E 2 vezes fui o melhor jogador do país. Mas a minha irresponsabilidade como atleta, porque eu não fui, eu fui um boleiro que depois fui atleta em determinados momentos da minha carreira. 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, eu joguei pra caramba. Depois, não joguei nada. Porque eu bebia, porque eu saía, eu não respeitava. Então, jogador de futebol, se ele não fizer isso, esquece. E hoje você tem muito mais recursos pra isso, né? Muito mais. Tanto pra... E olha que eu fiz mais de 200 gols, hein? E tudo mais, e como fez, só que né? Aqui em várias camisas diferentes, diga-se. E na época que eu jogava não tinha tudo isso, né? 15 televisões, internet, todas essas mídias sociais. Você podia sair e ninguém ficava sabendo. Que coloca na nas costas. Sabe? Mas tão desse, não? O quê? Aquele que você coloca nas costas. GPS? Não, nunca. Só que é o seguinte, quando eu jogava no Morumbi é 100 mil pessoas. Quando eu jogava no Pacaembu é 50. Demais. E quando saía, quando não ganhava o jogo, os caras esperavam e ficava 5 horas dentro de uma banheira, parecia saco. Isso é igual saco, tudo enrugado. Ficar 5 horas na banheira porque medo de apanhar dos caras. Quantas vezes não saí no Pacaembu por trás? Só que hoje o jogador nem entrevista dá. Jogador de futebol hoje é o profissional mais mimado de todo a hora do Brasil, né? É isso aí, a Voz do Brasil vai ser transmitida hoje na Rádio Bandeirantes, depois do Esporte em Debate, super legal. às 9 horas da noite, em AM 840 e FM muito instrutivo, 90.9. né? É muito instrutivo, né? Um grande material. O PDV vai fazer um resumo pra gente. Exatamente. Aí, e hoje, por exemplo, o jogador de futebol, ele não se responsabiliza por uma coletiva do treinador. Ele não se responsabiliza pelo torcedor. Ele não se responsabiliza por ele mesmo. Então você aí, que é torcedor, dificilmente você tem uma foto com um cara que você é fã. Dificilmente você tem um autógrafo. Dificilmente você tem uma camisa. Dificilmente se vira amigo.
Pô, eu virei amigo. Não tô falando, eu posso falar de mim. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo nítido em relação a ser ídolo. O Zico. Pra mim, o Zico é maior que o Flamengo. O Zico. Uma vez. O cara pediu uma foto pra ele, o cara acabou a bateria do celular dele. O Zico pegou, tirou a foto, pediu o número do rapaz e mandou pro cara. O Zico. Eu tava no camarote da Brahma, no Rio. Tava lá parado, lá, porque eu não sou muito chegado nessas coisas, mas como eu quis ver aquelas mulheres boas, aquelas artistas que só via na televisão, eu fui. Mas eu não gosto disso. Não gosto. Aí eu fui. Eu sou mais de mato, eu sou mais ficar quieto, já fiz tudo que tinha que fazer. Aí, eu tô lá, veio um segurança. Falei, nossa mãe do céu, pronto. Eu não bebo, né? Então eu não fiz nada de errado, porque se eu tivesse bebido, eu já tinha alguma coisa errada eu tinha feito. Aí ele chegou, ô Neto, tudo bem? Falei, tudo bem, cara, você é Corinthians? Ele falou, não, eu sou Flamengo. Falou, que bom, hein, velho? O Zico tá te chamando. Falei, pô, o Zico tá me chamando. O Zico tá me chamando, não, é no camarote dele. Pô, o Zico viu que eu tava... O Zico me chamou, cara. Sabe como que eu vi futebol? Sabe como que eu aprendi a ver futebol? No Canal 100. Lá em Santo Antônio de Poços, do cinema, que nem cinema a gente tem mais hoje. A gente não tem livraria, a gente não tem escola, não tem creche. Não tem nada hoje. Não tem educação. A gente não tem. E aí o Zico me chamou. Falei, não é possível que ele tá... Mentira sua, cara. Você tá tirando sarro de mim, né? Só porque eu sou Corinthians, né? Que eu tô sem dente, que eu tô com um pivôzão aqui do lado esquerdo, né? Falei, não, o Zico... Aí fui lá, fiquei no camarote do Zico, velho. Roberto Dinamite fala comigo. Então Deus já me deu tudo que eu precisava. Então os jogadores de hoje, se você pedir uma entrevista pro Mantuan, ele demorou 6 meses pra responder. Você pediu uma entrevista, vamos lá. Quantas entrevistas o Abel foi dar na Gazeta? Na mesa redonda que todos nós assistimos, com o Flávio Prado, com o Roberto Avalone. Quantas entrevistas o Juliano deu pro Jogo Aberto? Vamos lá, quantas entrevistas o Dudu dá? Quantas entrevistas os jogadores foi o Jô? Os caras só dão entrevista hoje pra quem faz pergunta e não tem chapa branca mais pra mim. É chapa tudo a cor. Não tem cor. Então, se vocês acham que esses caras são ídolos, não são ídolos. Ídolo pra mim é Careca, Jorge Mendonça, Dicá, sabe? Ademir da Guia, Marcos, Veloso. Esses caras de hoje, pra mim eles viraram celebridadezinha, tipo Big Brother. Tipo Fazenda, Casa do Artista. Tem o cara que é Big Brother, que é o da Globo. Aí tem Fazenda, que é da Record. E tem Casa dos Artistas, que era do SBT, né? Sim. É o mesmo nível pra mim. É isso aí. Deixa eu só aproveitar o tema, ainda que é dentro do São Paulo, craque. Você falou de ídolo, de jogador, de exemplo. Eu até hoje comecei o programa com o gol do Alexandre Pato, a trilha de Eu Vivo Sempre no Mundo da Lua. Que Pato? O Pato que falou que ainda acredita que vai jogar uma Copa do Mundo, craque Neto, Alexandre Pato. Se ele falou que ele vai jogar a Copa... Ele falou que o Daniel Alves e o Thiago Silva conseguem com 37, 39, ele também consegue que o futuro a Deus pertence, craque Neto. Eu acho assim, como ele vive em Orlando, ele mora em Orlando? Sim. A verdade, o Pateta... When your dreams come true, né? Onde os seus sonhos se tornam realidade. Então vamos lá, o Pateta é de verdade, gente. O Mickey é de verdade, não tem ninguém lá dentro, tá? O Tic-Teco é de verdade. A Minnie é de verdade. O Pato é de verdade. Ah, vai caçar sapo, vai. O Pato Donald é de verdade. O Pato Donald é de verdade. O Patolino é de verdade. O Pato falar que tem condição pra seleção brasileira, eu vou contar uma coisa pra você. Minha mãe é Miss Piscina. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, não tenho nem o que dizer, mas entre outras coisas, o Pato também disse que ele reconheceu que ele não conseguiu entregar tudo que ele podia, que ele se vislumbrou um pouco com a fama. Falou que já se viu com a bola de ouro, Que já né? se viu com a bola de ouro, que deveria ter respondido algumas perguntas antes. Agora, Copa do Mundo... Eu também. Quando eu assistia novela, eu me vi com a Sônia Braga, Vera Fischer. Aí eu acordava com o Ezequiel.
E hoje você... O Ronaldo, Você com o realizou Mauro. muito mais do que seu sonho, tá bem casado aí. Não, é? então, eu tô falando de sonho, né? Isso é realidade. Agora eu acordei, eu dormia, né? Eu falando, ai, a Vera Fischer, a Cláudia Raia, eu olhava pro lado e vi o Ezequiel. Eu falei, tô sonhando. Vou dormir de novo. E vamos pro break Eu depois também- dessa atuação de Também Miguel. sonho em estar na Copa, né? Na Copa São, São Paulo, Paulo, de bom, 2023. Tá bom, tá bom. Rede